Olá, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Olhar os Lírios do Campo foi publicado pela primeira vez em 1938. Como eu já falei em outros vídeos, esse é um dos meus livros prediletos de todos existentes, todos que eu já li. Inclusive, Érico Veríssimo é o meu autor predileto brasileiro, pelo menos até então. Ele é de uma sensibilidade extrema, tornando a leitura dele maravilhosa. Foi o romance que fez o Érico Veríssimo se tornar famoso. Ele já tinha escrito outros livros, como Clarissa, Caminhos Cruzados, mas o Olhar os Lírios do Campo foi que fez o Érico Veríssimo se tornar nacionalmente ou até mesmo internacionalmente famoso. O livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, o protagonista, que é o Eugênio Fontes, ele recebe uma ligação de um hospital dizendo que uma pessoa chamada Olivia está à beira da morte. E aí, nesse momento, ele decide pegar um carro e embarcar nessa viagem de 3 horas até esse hospital, porque parece que é em alguma outra cidade. Então, durante essas 3 horas de viagem, o Eugênio vai relembrar de toda a vida dele, da infância até a fase atual. E em que consiste esse passado do Eugênio? Infância pobre, a mãe colocou ele num bom colégio, mas só conseguiu isso porque ela trabalhava nesse colégio. Ele sentia vergonha dos pais dele porque o pai era alfaiate e costurava roupas para pessoas ricas, enquanto ele mesmo não tinha condições de se vestir bem. Então, a infância do Eugênio foi marcada pela dificuldade financeira e ele tinha muita vergonha disso. Ele relembra que ele fez o curso de medicina que era para tentar subir na vida, tentar ter uma condição melhor no futuro. E depois que ele se formou em medicina, ele começou a desprezar um pouco os pacientes, porque eram pacientes, pelo menos de início de carreira, eram pacientes necessitados, que ele atendia de graça. Então eram pessoas bem miseráveis, sem condições nenhuma. Talvez até com condições piores do que a que ele já teve. E ele não se sentia bem com aquilo, ele sentia um certo desprezo por aquelas pessoas, talvez porque elas remetessem ao passado dele, né? Então, ele realmente começou a ter muitos problemas com a profissão dele nesse início de carreira. E por conta desse passado um tanto traumático do Eugênio, de condições miseráveis, que ele não tinha dinheiro para nada, e também por algumas humilhações que ele passava no colégio, ele passou a querer uma ascensão social. Ele passou a querer glamour, status, e aquilo se tornou a coisa mais importante da vida dele. Todos esses objetivos, desejos dele, acabaram influenciando na vida amorosa dele também. Ele acabou fazendo escolhas que no livro a gente fica sabendo se foram realmente o que trouxeram a felicidade dele ou não. Na segunda parte, a história já volta para o presente e a gente passa a acompanhar um novo Eugênio, se descobrindo como pessoa, revendo seus valores, seus ideais, revendo todos os seus sonhos. E é a personagem Olivia que vai ajudar o Eugênio nessa jornada de autoconhecimento. A personagem Olivia, ela era à frente do seu tempo. Ela trabalhava, ela estudava, coisa que na época era um pouco mais difícil das mulheres fazerem, afinal de contas elas eram criadas para serem donas de casa, ou no máximo professoras. E ela estudava medicina junto com o Eugênio. E trabalhava, logo depois ela passou a trabalhar também. E ela era muito livre. Ela era livre para amar, para fazer o que ela quisesse. Então ela era uma personagem muito forte, além do seu tempo, e com tudo isso ela ainda era doce, meiga, e sempre tinha uma palavra de conforto, sempre tinha uma palavra inteligente para ser dada em algum momento de desespero do Eugênio. Ela era uma excelente amiga, uma grande amiga para aquele homem que parecia saber tudo da vida quando na verdade não sabia de nada. Ela era tão perfeita e a gente gosta tanto dela, eu particularmente sou apaixonado por essa personagem, que o autor, o Érico Veríssimo, falou que a Olivia não existe e que o livro se torna um tanto piegas por conta disso. Mas eu discordo do autor, do Érico Veríssimo, porque eu acho que a Olivia foi feita justamente para contrastar com o Eugênio. Então eu acho que ela foi perfeita nesse papel. Olhar os Lírios do Campo não é um livro que te deixa no mesmo lugar. Ele não te deixa numa zona de conforto. Ele é um livro que vai fazer você questionar quem é você,
o que você realmente quer para sua vida. E se o que você realmente planeja para sua vida é o que realmente vai te deixar feliz, é o que realmente vai te fazer uma pessoa mais feliz. Já no contexto histórico, a gente vê que o livro foi escrito numa época ditatorial, era o governo Getúlio, e as pessoas estavam muito preocupadas em construir grandes prédios, coisas enormes. Era uma fase de boom da industrialização, e as pessoas só pensavam em coisas superficiais, em dinheiro, em ascensão, em coisas que o Érico Veríssimo colocou em voga. Será que isso é a felicidade? Além disso, naquela época existiam alguns tabus que o livro aborda. Por exemplo, aborto, divórcio, perseguição aos judeus, já que a guerra estava para explodir. Mas nem por isso ele é um romance temporal, até porque ele retrata muito sobre o sentimento e sobre o interior das pessoas. E isso faz com que ele sempre seja um livro atual. O título Olhai os Lírios do Campo faz referência a uma passagem bíblica, que é o Sermão das Montanhas. Nessa passagem, Jesus Cristo critica as pessoas que ficam presas só no material, só nas coisas palpáveis e não se importam com o espírito, que é o que é mais importante na vida. Dito isso, eu não preciso nem explicar, né, gente, por que o nome dessa história é Olhai os Lírios do Campo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque afinal de contas foi um dos livros prediletos da minha vida e eu tentei trazer mais informações possíveis aqui para vocês, para que vocês, por favor, se interessem por esse livro e comprem ou aluguem ou peguem emprestado de alguém para ler, porque é uma leitura que vale muito a pena e eu arrisco a dizer que para qualquer pessoa. Olhar os Lírios do Campo também foi uma novela, gente. Foi uma novela de 1980 na Rede Globo, e a personagem Olivia era a Nívia Maria e o Eugênio era o Cláudio Marzo. E para quem se interessar, tem um capítulo 1 no YouTube, viu? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Também existem vários projetos de adaptação, alguns amadores, outros não. E dentre eles tem um que é inclusive com a atriz Larissa Maciel, a que fez a Maísa, na minissérie da Globo, né? Maísa, quando fala o coração. E é bem interessante, ele ali tá seguindo exatamente como é no livro, tá bem fiel. Então quem quiser também, dá uma olhadinha lá, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E vocês já sabem, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, sigam nas redes sociais, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo e a gente se vê na próxima, tá bom? Beijo, tchau, tchau.